pessoal! Bom, começamos mais uma aula hoje. Espero que você, seus familiares e amigos estejam bem, né? Saudáveis mentalmente e fisicamente, e que na medida do possível a gente consiga dar continuidade ao nosso curso de língua portuguesa e redação. Beijinho, vamos lá? Bem, eu começo essa aula tendo como premissa que você já estudou, ou seja, que você já foi provocado a refletir sobre o tema norma culta, regime formal e informal, padrões execucionais do português brasileiro e assim por diante. Então eu dou início à nossa aula de hoje retomando uma percepção fundamental da língua na sua materialidade, né, e na sua abstração. Pensando então acerca do real e do ideal na língua. O ideal como sendo esse domínio do regime formal, né, o qual a gente discorre nas redações, em discursos políticos, que são situações que nos exigem, então, uma maior formalidade e uma maior atenção às regras, né, à gramática prescritiva. Não diferente, a gente tem aí, então, a língua na sua realidade, que tem a ver com a fala cotidiana, né? A fala que a gente utiliza no WhatsApp, com amigos, né? Falar com os nossos pais, enfim. Que é um outro tipo de formato, né? Cercado de informalidade, uma série de outras questões. Bom, daí também vem a variação, né? Se a gente pensa que a língua é atravessada por fatores sócio-históricos, culturais e geográficos, né? Aí a gente consegue discorrer também sobre a variação diatópica, diafásica, diastrática, enfim, e tudo isso se relaciona, então, com essa variabilidade de performances que entram dentro da língua no seu aspecto mais real, né? O aspecto ideal acaba muitas vezes não levando em consideração a variação. Bom, tendo dito isso, eu entro agora sim de verdade no tema da nossa aula de hoje, que é sobre a ortografia e acentuação. Bom, esse tema então é subsidiado, né, por essa norma culta e por que ele é subsidiado por essa norma culta? Porque a ortografia, então, é esse tema que está totalmente envolto nessa performance ideal, para essa performance ideal. Tanto na fala, sobretudo na grafia, né? Quando a gente está falando de ortografia, a gente está falando de escrita. E por que a gente vai estudar esse tema? Sobretudo a fim de conhecer e implementar as regras, né, que integram o regime formal de uma performance. Bom, mas um questionamento que pode surgir é se essas questões, né, se o Enem não cobra questões de ortografia e acentuação propriamente ditos, por que eu precisaria então ver esse tema? O primeiro ponto é que a ortografia e a acentuação são temas, como eu disse, envoltos na nossa escrita, né? E onde a gente escreve na prova do Enem, na redação. O primeiro ponto, então, é esse, que é justamente a ortografia e a acentuação vão ser temas cobrados na competência 1. E também porque outros vestibulares grandíssimos do nosso país têm cobrado aí ao longo dos anos uma performance ortográfica não só na produção textual, mas também na interpretação textual e assim por diante. Alguns conceitos básicos para começar a nossa aula é pensar, então, a palavra ortografia, né? Esse primeiro momento da aula. A ortografia, então, é uma palavra de origem grega que quer dizer basicamente escrita correta. Mas eu substituiria esse correto por aceito ou acordado socialmente, né? E é claro que dentro desse acordo social que rege a linguagem, ficam de fora uma série de personagens, né, da nossa sociedade que são e seriam importantíssimos para que a gente tivesse uma língua mais verdadeira, mais honesta com quem a gente é. Uma questão que a gente precisa pensar, então, né, se a ortografia lá do grego quer dizer escrita correta, uma boa escrita, o que precede, então, esse estado, né? Como é que a gente sabe que é um bom escritor, ou que escreve bem, etc. Na minha concepção, o que precede uma boa escrita é basicamente
uma leitura, não, um estado de leitura atenta e constante. Olha só, aí lembrei da aula de redação que eu disse para vocês que uma maneira de criar repertório cultural era também manter essa leitura atenta e constante. Então a gente vê que não tem a ver só com a produção textual, mas também com adquirir uma série de conhecimentos, os quais a gente só vai adquirir mesmo, dizer, assimilando, né, dos textos e tudo mais, maneiras de se expressar e o que é expressado por infinitas pessoas, assim, com infinitos objetivos e etc. Uma leitura atenta e constante vai nos permitir, por exemplo, perceber que sons parecidos da mesma família geralmente são grafados com a mesma letra. E essa é uma primeira conclusão de uma leitura atenta e constante. Por exemplo, se a gente pensa na palavra atrás, certo? Cuja família também compõe, cuja família é composta por atrasado e atraso. Tanto atrás quanto atrasado quanto atraso são grafados com a letra S, certo? Logo que, se a gente está lendo um texto e a gente vê atraso e atrasado, a gente consegue inferir que essas palavras são da mesma família e têm sons parecidos e etc. E por isso são grafadas da mesma forma. E como é que a gente vai... Como é que é o processo de inferir, né, esse conhecimento? É através da criação de uma memória mesmo linguística, né? A gente só cria a memória linguística sendo exposto à língua, não só a língua na sua face escrita, mas também na sua face falada, né? Uma segunda conclusão que a gente pode ter a partir de uma leitura atenta e constante é a partir dos radicais, né? Pensar no radical como essa partícula invariável dentro da palavra que traz algum tipo de sentido esse que vai se complementar ou não, né, com sufixos e prefixos que se juntam a essa palavra, denominando ela um terceiro sentido, segundo sentido, né? Depende de quando, se o lugar do prefixo ou do sufixo vai estar ocupado ou não dentro dessa palavra. Lembrando que prefixo vem antes, né? Pré-fixo, e sufixo vem depois, né? Se a gente pega, por exemplo, a palavra terra, a gente percebe que o radical de terra é T-E-R-R, né? E o A, então, seria como se fosse a vogal temática dessa palavra. E aí a gente tem uma série de outras palavras, as quais derivam de terra, que somente adicionando um sufixo a gente cria uma outra palavra. E eu trouxe 2 exemplos aqui que a gente adicionando 2 prefixos cria outra palavra. Pensemos, por exemplo, de terra passamos a terrestre, terráqueo, térreo, terreno, terroso, e aí com a adição de um prefixo, aterro e enterro, né? Se a gente pensa na palavra humano, por exemplo, aí a gente também tem como fazer esse jogo, né, de encaixe aí com sufixo, fixo e prefixo, prefixo, sufixo e sufixo, pensando na palavra humano, por exemplo. Se a gente tem humano e faz o descarte da vogal temática de humano, né, que seria a última vogal, e adiciona a idade, a gente vai ter humanidade. Da mesma maneira, se a gente mantém, né, esse O e pensa então numa maneira de mover esse prefixo, a gente poderia tirar o H, né, e colocar então o des, né, que seria esse prefixo aí mais voltado para uma negação, né, e tudo mais, desumano, que seria um não humano, né, e tem a queda do H, né, porque esse H não expressava sonoridade, ele tinha uma representação gráfica, mas ele não tinha uma representação sonora dentro da palavra. Bom, daí a gente consegue perceber também que os sufixos e os prefixos são fundamentais nesse nosso estudo da ortografia, né? Eu trouxe aqui algumas regras de ortografia um pouco baseadas nesses sufixos, que são regras as quais geralmente causam bastante dúvidas em vocês. Bom, a primeira regra são com sufixos terminados em esa e es, certo? Grafados com z. E quando esse esa e es é grafado com z, na grande maioria das vezes ele está se referindo a alguma qualidade ou estado
E a palavra que tem como parte esse Z, né, geralmente vai ser vai derivar aí de um adjetivo. Vamos pensar na palavra surdez, palidez, timidez, beleza, certeza e limpeza, né? Todas grafadas com Z, certo? Expressando aí qualidade, né? Ou estado de surdez, estado de palidez, estado de timidez, ou qualidade, né? Beleza, certeza e limpeza. E aí todas elas derivam de um adjetivo, né? Surdez, surdo, palidez, pálido, timidez, tímido, beleza, belo, certeza, certo, limpeza, limpo, né? E aí são grafadas com a letra Z, tendo os sufixos esa e es grafados com Z, certo? Uma segunda regra bastante interessante no que tange aos sufixos é esse es, esa, isa, só que agora grafado com S, né? Geralmente indicando nacionalidade, profissão ou estado social. Pensando aí, francês, e a gente tem francesa, né? Duque e duquesa, por exemplo. Poeta e poetisa. Por essas grafias do es, esa e isa com S, geralmente referem-se à nacionalidade, profissão e estado social. Bom, agora um outro sufixo que geralmente causa bastante dúvida é o sufixo oso, que geralmente se refere ao estado das coisas, né? Por exemplo, chuvoso ou nebuloso, tortuoso, cremoso e assim por diante. Mas, de todo modo, a gente pode, então, perceber que esse oso grafado com S se refere a estado. Não diferente, a gente vai ter a terminação, o sufixo iz, né? Is, no caso, que na grande maioria das vezes se relaciona com alguma ação ou algum substantivo feminino. Por exemplo, juiz, aquele que desempenha a ação de julgar, aprendiz, aquele que desempenha a ação de aprender. E um substantivo feminino, né? No caso, exemplificando, a gente vai ter atriz, imperatriz e assim por diante. Uma última regra de ortografia para terminar essa nossa aula de hoje, que é muito necessária, né? Porque muitos dos erros da redação têm a ver com isso, é pensar na diferença entre CH e X, né? Quando então a gente vai usar o X? Sempre após de um ditongo. Os exemplos que eu trouxe é trouxa, que tem como ditongo OU, frouxa, que tem como ditongo OU, peixe, EI, faixa, AI, caixa, AI e muitas outras palavras que vocês podem pensar aí. Bom, estes são alguns, como eu disse, dos desvios mais frequentes de vocês. Claro que a nossa aula não termina por aqui, ela está só começando. Esses foram conceitos bastante básicos, introdutórios mesmo do tema ortografia. Acho que pensar a prefixação e a sufixação é uma boa maneira de se iniciar nesse tema e que muitos professores começam. Então, resolvi dar início à nossa discussão por esse tema. Mas não acaba por aqui. Mas já agradeço pela atenção de vocês. Peço aí para que vocês leiam o material complementar, muitas vezes adiantando algum tema que eu vou trabalhar na próxima aula. E também, quem não entregou redação, entregue. E assim a gente vai dando continuidade aos nossos estudos. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.